Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 3. Quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo de número 5. Josué, capítulo 3, nós vamos ler, queridos, do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Josué 3, do versículo 1 ao versículo 5. A palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 3, do versículo 1 a 5, nos diz assim: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela tua palavra. E nesse momento, Deus, nós clamamos para que o Senhor fale conosco. Deus, se não for pelo Senhor e o Senhor, não vale a pena ouvirmos. E é exatamente por isso, Deus, que clamamos pela unção do teu Espírito, pelo poder do Senhor. Clamamos pela presença do Senhor aqui, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Age, Deus, com graça. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um dos pressupostos mais fundamentais da teologia reformada, da teologia da nossa igreja, é o pressuposto da soberania de Deus, a doutrina da soberania de Deus. Eu acredito que se você frequenta uma igreja presbiteriana há uns 2 ou 3 dias, você já deve ter ouvido alguém falar que Deus é soberano. Não é verdade? Nós estamos o tempo todo afirmando a respeito da soberania e do governo de Deus, e isso nós afirmamos com a plena convicção de que o nosso Deus governa sobre tudo o que existe, e não existe absolutamente nada, nenhuma molécula sequer, que foge do controle e do governo das mãos do nosso Deus. Tamanho é o seu poder, tamanha é a sua majestade, tamanha é a autoridade que o Senhor exerce sobre toda a criação. Não existe nada, nenhum vírus, nenhum milésimo de segundo, que saia do controle absoluto que o Senhor, o nosso Deus, exerce sobre tudo o que existe. Amém? Amém. Mas você já reparou que às vezes a gente usa a doutrina da soberania de Deus para diminuir Deus? Você já reparou que às vezes nós usamos a doutrina da soberania de Deus para justificar a nossa incredulidade? E eu quero te mostrar como isso acontece. Com certeza, ao longo da sua caminhada cristã, você já orou pela cura de alguém, não orou? Sim? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas a gente sempre coloca um pressuposto de dúvida a respeito do poder de Deus em curar alguém. Não é verdade?
Você quer ver como a gente faz isso? A gente ora fervorosamente: Deus, que o Senhor, na tua bondade, poder e majestade, cure essa pessoa, se for da tua vontade. Sabe o que esse "se for da tua vontade" significa para nós? Significa aquele ponto de interrogação. Será que Deus vai curar essa pessoa? Eu já cansei de ouvir histórias, queridos, de irmãos piedosos, de irmãos que desejam a vida com Deus, de gente que busca o Senhor em oração, mas que se recusa a orar por alguém que está em estado terminal. Tenho certeza que você já viu isso. Gente que, ao contemplar alguém que está em estado terminal na sua doença, começa a orar pelo consolo dos familiares. Sabe como? É verdade, nós temos que orar pelo consolo familiar, dos familiares. Mas depois que a pessoa morre, irmãos. Porque até antes, não importa o estado de saúde, não importa o laudo dos médicos, nós continuamos perseverando, orando ao Senhor. Por quê? Deus é soberano. E se Deus é soberano, queridos, Ele opera das suas maravilhas quando, onde e da forma como Ele bem entender. Mas a gente usa a soberania de Deus para tentar mascarar o fato de que Deus não vai operar naquilo que nós estamos clamando ou da forma que nós estamos pensando, mas não, Deus vai operar de alguma forma diferente, porque afinal de contas Ele é soberano. E se Ele é soberano, então Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, onde Ele quiser. É verdade. Mas às vezes nós oramos assim, porque nós não cremos que Deus pode operar maravilhas. Mas o Deus que se apresenta nas Escrituras é um Deus soberano. Mas também um Deus que opera maravilhas. Amém? Amém. O capítulo 3 de Josué, queridos, nos fala de um momento extremamente importante na história do povo de Deus. Isso porque nós precisamos nos lembrar que quando Josué assume a liderança do povo de Deus, Moisés havia morrido, queridos. Durante 40 anos o Senhor operou extraordinariamente através de Moisés ao guiar o povo no deserto, depois da libertação no Egito. No entanto, por causa do episódio das águas de Meribá, onde Moisés demonstrou a sua rebeldia, Deus resolveu que, assim como toda aquela geração de murmuradores, de idólatras, Moisés não entraria na terra prometida, não entraria em Canaã. Acontece que o povo de Deus ainda precisava de um líder. Precisava de alguém que não tinha duvidado das promessas de Deus, e ainda mais que isso, alguém que encorajava o povo a viver de acordo com a aliança, de acordo com a lei do Senhor. E esse homem era Josué, o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel na tomada da terra prometida. Mas se você em algum momento da sua vida já passou por um processo de transição de liderança, então você sabe muito bem como isso pode ser instável, não é verdade? Imagina que durante anos você se acostumou a trabalhar debaixo da liderança de um mesmo supervisor, de um mesmo gerente. De repente a empresa é vendida e um novo gerente é contratado para ser o seu chefe. Eu lembro, queridos, quando eu estava na 6ª série, que é o equivalente ao 7º ano hoje, se eu não me engano, a professora de história mudou 3 vezes. Foi uma no primeiro bimestre, outra no segundo bimestre, e a terceira completou o restante do ano. Isso não dá uma certa sensação de insegurança,
de instabilidade. Veja, por mais competente que seja aquela pessoa contratada, escolhida para aquele cargo, ainda existe alguma estranheza. Agora imagina, queridos, Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. O Senhor demonstrou a sua mão forte através de sinais, milagres, prodígios, alimentou o povo no deserto, era a presença perceptível através da coluna de fogo e da coluna de nuvem. Quantas não são as vezes que a Bíblia testemunha o fato de que Moisés estava na tenda do encontro falando face a face com Deus? Pois bem, agora Moisés estava morto. E ainda mais que isso, o povo ainda não tinha tomado posse da terra que Deus prometeu como herança. Os capítulos 3 e 4 são justamente o momento, queridos, em que o Senhor demonstra que assim como Ele havia guiado o povo durante os 40 anos no deserto, através de Moisés, o Senhor cumpriria a sua promessa ao fazer o povo conquistar a terra prometida através da liderança de Josué. O versículo 7 do capítulo 3, que nós não lemos, nos mostra isso claramente, porque o Senhor diz a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. No entanto, para que a gente compreenda a profundidade desse texto, queridos, é muito importante que nós entendamos quem é o nosso Josué. Quem é o Josué da igreja? Josué, queridos, é aquele que leva o povo de Deus a entrar na terra prometida. No entanto, nós precisamos nos lembrar que ainda que Josué tenha cumprido a sua missão de maneira honrosa, ainda assim ele é um guia limitado. Mesmo que através da liderança de Josué o Senhor tenha dado ao seu povo a terra de Canaã, mesmo que Josué tenha sido um homem reto, um guerreiro valoroso, um homem obediente, ainda assim ele não seria capaz de levar o povo de Deus a uma herança permanente. Justamente porque ele mesmo não era permanente. E mais do que isso, o povo que Josué deveria levar, conduzir à terra prometida, é um povo difícil de ser ensinado. Ainda que aquela primeira geração que saiu do Egito tenha sido uma geração rebelde, murmuradora, incrédula, idólatra, ainda assim, essa segunda geração não seria muito diferente da primeira. Mesmo que a Bíblia relate que Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué, lá no capítulo 24, versículo 31, nós sabemos que no processo da entrada na terra prometida, o povo cedeu à idolatria, cedeu à desobediência e à rebeldia. É por isso que Josué é um líder limitado. Ele pode levar o povo à terra prometida, mas ele não pode fazer mais que isso. No entanto, queridos, nós não vivemos mais nos tempos de Josué. Nós não esperamos mais entrarmos em um espaço de terra que nos foi prometido como herança, onde Deus vai derramar das suas bênçãos, das bênçãos mais abundantes da aliança. Queridos, a nossa esperança está em uma promessa superior. A terra prometida é a glória celeste. E Josué não seria capaz de nos levar até lá. A essência de quem nós somos não nos permite confiar em um redentor que seja limitado como Josué foi. Nós precisamos de um libertador superior. E só Jesus pode ser este que nos leva à terra prometida. Só Jesus pode ser esse que nos leva para a glória. Se Josué foi capaz de levar o povo à terra prometida, queridos, nós precisamos de Jesus para nos levar
para os novos céus e nova terra. Não é por acaso que o nome de Jesus significa o Senhor salva. E Josué anunciava essa salvação eterna, porque o seu nome também significa o Senhor salva. Jesus é o nosso Josué. Ele é o melhor Josué. O Josué superior, que nos faz herdar as promessas da aliança. E diante disso, queridos, nós precisamos perceber que as promessas trazidas ao povo de Deus, por intermédio de Josué, continuam extremamente válidas a nós que estamos em Cristo. As bênçãos da aliança estão destinadas àqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. No entanto, queridos, não é porque nós estamos debaixo da aliança, ou então porque nós servimos a um Senhor que opera maravilhas em meio ao seu povo, que nós não encontraremos obstáculos. Nós encontraremos, sim. É muito importante que nós possamos perceber, queridos, que o tempo todo nós nos deparamos com obstáculos. Depois de receberem da ordem de Deus de tomar posse da terra prometida, no versículo 1, queridos, nos diz que o povo de Deus saiu de Sitim e acampou às margens do rio Jordão. Entenda, nós estamos acostumados com grandes rios aqui no Brasil, não é verdade? E perto de nós, assim, daquilo que nós conhecemos e tudo mais, o Rio Jordão talvez não seja um rio assim tão grande. Diz que em alguns lugares dele, assim, parece um corguinho, né? Quem vem do interior sabe o que é um corguinho, né? Um corguinho. Parece um corguinho. Na verdade, nós não temos assim como saber com exatidão como era o Rio Jordão na época em que o livro de Josué foi escrito. E sejamos honestos, queridos. Já se passaram milhares de anos desde que esse relato foi registrado. No entanto, queridos, o texto, capítulo 3, versículo 15, nos diz que o momento em que Israel acampou diante do Rio Jordão era uma época específica do ano, a época da colheita. E nessa época, conforme o versículo 15 nos diz, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras. Os estudiosos afirmam, queridos, que naquele período o Rio Jordão chegava a ter quase 4 metros de profundidade. Para mim, que não sei nadar, 2 metros de profundidade já é o suficiente para me deixar ali sossegadinho na margem, sabe como? Mas eu creio que até mesmo para os nadadores mais experientes, 4 metros de profundidade deve ser um desafio, não é verdade? Ainda mais, queridos, porque a gente precisa lembrar que não era apenas uma única pessoa que tinha que atravessar aquele rio a nado, não é verdade? Você esqueceu que junto com Josué tinha quase 1 milhão de pessoas? Veja, eram famílias inteiras que precisavam atravessar aquele rio. E junto com as suas famílias haviam os rebanhos, o gado, a ovelha, camelo, e além disso os pertences pessoais. Veja, o problema não era 4 metros de profundidade. Eu acredito que algum nadador experiente, por mais dificuldade que exista, ele até talvez daria conta do recado. O problema não são 4 metros de profundidade atravessado a nado. O problema é que tinha que levar o Daniel e a Ana Luísa agarrados no pescoço. O Rio Jordão, queridos, era um obstáculo intransponível. Mas não apenas no sentido físico. Porque o Jordão representava uma mudança muito mais significativa na história do povo de Deus. Ele representava o fim de 40 anos no deserto.
Se a travessia do Mar Vermelho, debaixo da liderança de Moisés, simbolizava o fim de 400 anos de escravidão, a transposição do Rio Jordão era o símbolo da chegada na terra prometida. No entanto, o rio ainda precisava ser atravessado. Irmãos, nós sabemos muito bem que a vida com Jesus não é uma vida de vitória sem lutas, não é? O tempo todo nós estamos diante de obstáculos que são aparentemente intransponíveis. É uma dívida que persiste, para a qual nós não encontramos solução. É uma crise no relacionamento conjugal. É um coração endurecido por causa da maldade. É um problema profissional que não parece se resolver. É um pecado que nós não conseguimos abandonar. Uma enfermidade que não vai embora. O luto que, como um espinho, tenta atravessar o nosso coração. Uma ansiedade que corrói. Uma tristeza sem fim. Todas essas coisas, queridos, parecem para nós obstáculos intransponíveis. E sem querer te desanimar, eu preciso te falar. Realmente são intransponíveis. Pelas nossas forças, nós não vamos conseguir superá-los. Pelas nossas virtudes, nós não vamos conseguir resolver o problema. Os nossos recursos sempre serão insuficientes, por mais habilidoso que seja o nadador. O Rio Jordão, no tempo da colheita, continua sendo um obstáculo intransponível. Mas veja o que a Bíblia nos diz no versículo seguinte, no versículo 2. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial. Depois de 3 dias de acampamento, alguma coisa vai acontecer. Sabe, irmãos, quando eu leio algumas passagens bíblicas, eu me sinto obrigado a imaginar como é que eu estaria naquela situação. Imagina, irmãos, seus pais caminharam por 40 anos no deserto, mas eles morreram. Eles não estão mais ali com você. Agora você, a sua família, o seu núcleo familiar, alguns irmãos, alguns amigos, irmãos e parentes do seu clã, da sua tribo, você sabe que a sua missão é tomar posse da terra que está logo depois do rio, mas não dá para passar aquele rio. Eu não sei você, mas dessas 72 horas que esse povo ficou acampado aqui, eu gastaria pelo menos umas 40 horas pensando em soluções. Eu ia procurar um lugar, sei lá, onde as águas estivessem mais rasas ou alguma coisa do tipo. Mas honestamente, queridos, quando nós nos deparamos com situações intransponíveis, nós não somos chamados para analisar a situação, ou então para encontrar uma solução. Nós somos chamados para esperar Deus agir. Simples assim. Esperar Deus agir. Sabe por quê, queridos, nós não conseguimos esperar o agir de Deus, irmãos? Porque nós não cultivamos no coração a expectativa de que Deus vai realmente agir. Lembra o Deus soberano que opera só de vez em quando? Lembra o Deus soberano enfraquecido e que, isso daqui só se for da vontade dele. Agora, será que não é da vontade de Deus operar maravilhas, irmãos? Irmãos, nós estamos tão incrédulos quanto à ação de Deus, que diante dos obstáculos intransponíveis, nós buscamos um tanto de outros recursos e nunca confiamos em um Deus que opera maravilhas. Quando nós falamos sobre esperar pacientemente no Senhor, normalmente alguém pensa assim, e veja se isso não é verdade. Tá, pastor, tudo bem, nós temos que esperar, mas não dá para ficar sem fazer nada enquanto espera, não é verdade? A gente tem que tentar encontrar uma solução, pastor. Alguns até usam uma boa teologia para justificar a impaciência. Pastor,
Deus nos deu inteligência para analisarmos a situação. Pastor, Deus nos deu os recursos necessários para contratarmos alguém que possa resolver isso para nós. Deus nos deu tecnologia para superarmos obstáculos. E sejamos honestos, irmãos. Nós chegamos em um momento na história da humanidade que parece não existir obstáculo intransponível para nós e que para todo problema tem que existir uma solução natural, científica, tecnológica, humana. O problema desse tipo de pensamento, queridos, é que nós não cultivamos mais uma expectativa santa a respeito da ação de Deus nas nossas vidas. Nós estamos tão maravilhados com a tecnologia, com as falas do nosso candidato político, com as nossas conquistas, com os avanços sociais, com a evolução da medicina, com a beleza da nossa teologia, que nós acabamos perdendo a expectativa de vermos, de contemplarmos, de experimentarmos as maravilhas de Deus operando no meio do seu povo. No entanto, quando nós estamos diante do Jordão, queridos, nós precisamos aprender a viver na expectativa de uma maravilha a ser operada por Deus. Quando o obstáculo parece ser intransponível, nós precisamos nos lembrar que nós servimos ao Deus soberano que opera maravilhas e Ele está no nosso meio. E é exatamente isso que os líderes ordenam ao povo nos versículos 3 e 4. Quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. A Arca da Aliança, querido, simbolizava a presença de Deus em meio ao seu povo. E, além disso, lembrava o povo da aliança que Deus tinha estabelecido com Israel. Ao dizer que o povo deveria seguir a arca, queridos, os israelitas eram lembrados que durante 40 anos foi a presença de Deus que os guiou pelo deserto. E é justamente a presença de Deus que continuaria a guiá-los na posse da terra prometida. O que guia a caminhada do povo de Deus, queridos, é a presença de Deus. Irmãos, nós não somos chamados por Deus a ficarmos dando uma segunda opinião para Deus, sabe como? Ou então para tentarmos dar para Ele um outro ponto de vista a respeito da situação. Tá bom, Deus, o Senhor quer que eu faça isso, mas o Senhor aceita uma sugestão? Nós não somos chamados para argumentarmos a respeito do que Deus está fazendo, nós somos chamados para tão somente segui-lo. Vai atrás dele. A verdadeira fé, queridos, nos leva a juntarmos toda a nossa ansiedade, todas as preocupações que nós acumulamos por causa dos obstáculos intransponíveis, então depositarmos tudo isso aos pés do Senhor, porque Ele cuida de nós. Não é uma realidade em que nós somos chamados então para tomarmos decisões, ou então para fazermos isso ou para fazermos aquilo, mas para tão somente seguir o Senhor, depositando diante dEle a nossa vida, porque Ele tem cuidado de nós. Mesmo que nós não saibamos, irmãos, como Deus vai fazer, ou então como Ele vai ordenar as circunstâncias, nós sabemos que Ele é Deus, o nosso Deus, e Ele está completamente comprometido com a sua aliança. Nosso Deus vai usar da sua fidelidade, do seu poder em nosso benefício para a glória dEle. Mas não apenas isso, queridos. Porque você reparou que o povo é chamado a ficar a alguma distância da arca? Isso por causa de 2 motivos. O primeiro deles, evidentemente, é porque apenas os sacerdotes levitas
podiam tocar na arca. Somente eles poderiam transportar a arca. Por se tratar do símbolo da aliança, do símbolo da presença de Deus, somente aqueles que foram purificados cerimonialmente poderiam se achegar à arca para transportá-la, tocar nela para transportá-la. No entanto, queridos, existe um outro motivo para o qual o povo deveria andar a uma determinada distância daquela arca: a visão. Todos deveriam ver claramente que Deus estava à frente do seu povo. Todos deveriam ver que o próprio Deus é quem conduzia o povo. Todos deveriam olhar para a presença de Deus e não para o rio. Diante dos obstáculos intransponíveis, irmãos, nós somos chamados para olharmos para o Senhor, não para os obstáculos. Olha para a arca, não para o rio. Olha para o Senhor, não para os obstáculos. E é exatamente por isso, queridos, que Josué ordena ao povo no versículo 5: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Normalmente nós lemos esse versículo como se fosse uma condicional, certo? Não é verdade? Como se a santificação fosse uma condição para Deus operar maravilhas. Não é assim que a gente lê esse texto? Não é isso que nós normalmente ouvimos quando ouvimos uma pregação, uma aula, um estudo a respeito desse texto? Nós precisamos nos santificar para que o Senhor faça maravilhas. Mas leia o versículo com atenção. Josué não está nos trazendo uma condição através da qual o Senhor opera maravilhas, irmãos. Josué está dizendo convictamente que o Senhor fará maravilhas. Josué não está dizendo santifique-se para que o Senhor faça. A ordem para que o povo buscasse a santificação, queridos, não é uma condicional para que o Senhor opere. Ao contrário, o que move a ordem de Josué ao povo é a plena certeza de que Deus faria maravilhas. Josué está plenamente convicto, queridos, de que ele serve a um Deus que opera maravilhas e por isso ele convoca o povo à santificação. Queridos, nossa perspectiva da santificação é movida demais pelas nossas obras. Você já reparou isso? É movida pelos nossos esforços e nós pensamos que na santificação como sendo algo que Deus vai recompensar. Você já reparou nisso? Nós sempre pensamos que o fato de nos santificarmos pode fazer com que Deus nos dê algo em troca. Mas isso não é verdade, irmãos. A santificação não é movida por obras, queridos, nem por esforços, nem tampouco por aquilo que supostamente nós receberíamos da parte de Deus como prêmio da santificação. Pensa aí na sua vida, na sua luta pela santificação. Você não se sente absolutamente frustrado por se esforçar tanto e ter tão pouca recompensa? Eu sei que você não pensa que a recompensa da santificação é algum benefício financeiro, ou então uma prosperidade, ou algum tipo de bênção. Eu sei que você não pensa nisso, mas eu tenho certeza que você já pensou em se santificar para obter alívio do pecado, não é verdade? Seja honesto. A gente não pensa que a santificação deveria ao menos nos levar a abandonar alguns pecados? Não é isso que a gente pensa? Normalmente, queridos, nós buscamos a santificação para nos livrarmos de algum pecado que toma conta do nosso coração, de alguma tentação que tem nos assolado. Perceba, nós buscamos a santificação por causa de alguma coisa, por causa de alguma recompensa, mas veja qual é a motivação de Josué para ordenar a santificação ao povo: o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Perceba, irmãos, a motivação para a santificação não é vencer tentações. A motivação para a santificação não é a vitória contra algum pecado específico, nem mesmo o desejo de ver maravilhas. A motivação para a santificação não é alguma recompensa. Se esse for o motivo para a santificação, queridos, nós nunca vamos buscar a santificação como deveríamos. Mas se nós pensarmos em quem Deus é, na sua majestade, na sua beleza, na sua glória, se nós nos lembrarmos que Ele é um Deus que opera maravilhas, então assim nós vamos nos sentir muito mais motivados para buscarmos a santificação, irmãos. A única motivação eficaz para a santificação é sermos tomados pela convicção de quem Deus é. A única motivação eficaz para a santificação é a fé em quem Deus é, no seu caráter, nas suas virtudes, nas suas obras, na sua glória. E a nossa fé no caráter e nas virtudes de Deus é o que nos fazem buscar a santificação. A fé que nos faz ver as virtudes maravilhosas de Deus, a fé que nos faz crer nos feitos maravilhosos que Deus vai operar, é isso que deveria nos levar a buscarmos a santificação. A santificação, queridos, é uma demonstração da nossa fé. Nós devemos buscar, porque nós estamos convictos do caráter de Deus. Servimos um Deus liberal, um Deus generoso, que quer fazer maravilhas no nosso meio, que é glorificado em nós, quando nós nos vemos ainda mais satisfeitos nele. E porque nós cremos nesse Deus que opera maravilhas por causa do seu caráter, por causa da sua graça, por causa da sua bondade, queridos, por causa da sua glória, então nós nos sentimos motivados a buscarmos a santificação. Santificação é um ato de fé, não é um ato das obras. É porque nós cremos que Deus é como Ele diz que é, que nós buscamos a santificação. No entanto, queridos, o inverso também é verdadeiro. Se o motivo pelo qual nós devemos buscar a santificação é o caráter de Deus, é aquilo que nós cremos a respeito de Deus, o motivo pelo qual nós não buscamos a santificação é por causa da nossa incredulidade num Deus que opera maravilhas. É porque nem sempre nós conseguimos ver e crer o supremo valor e as tremendas virtudes que existem em Deus. Mas veja, ainda que o ato de abandonar pecados não seja a motivação correta para a santificação, queridos, nós somos sim chamados para abandonar pecados na santificação. Afinal, é sobre abandonar pecados que nós estamos falando, mas não apenas pecados. Quando nós falamos sobre isso, queridos, quando nós falamos a respeito da santificação, irmãos, nós sempre nos lembramos do significado de ser santo, não é verdade? Lembra aí? Ser santo é ser separado. A gente já ouviu isso um monte de vezes, nós já ouvimos que ser santo é separado, mas separado do quê? Ou de quem? Eu já ouvi várias vezes, queridos, que é ser separado do mundo. Mas isso não é exatamente verdade. Quando nós dizemos que ser santo é ser separado, queridos, nós estamos nos referindo à exclusividade de pertencimento. Ou seja, ser santo é pertencer exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Santidade, irmãos, está vinculado àquilo que nos conduz ao pecado. Ou seja, a idolatria. Veja, existem duas perspectivas da santificação no Antigo Testamento. A primeira delas era um ritual de purificação cerimonial, onde os sacerdotes, através das lavagens e do sangue de animais aspergidos sobre o povo, essa era uma purificação cerimonial.
Essa pureza, queridos, é uma pureza da qual nós já desfrutamos, nós fomos lavados pela água pura de Jesus, purificados pelo sangue de Cristo, aspergido sobre nós. No entanto, a santificação do Antigo Testamento também está associada, queridos, com um processo constante de abandonar ídolos. Isso precisa acontecer, queridos, porque Deus realizaria um grande prodígio e conduziria o seu povo à vitória, mostrando o seu grande poder. Mas deveria ficar absolutamente claro para todo mundo que era o próprio Deus que estava fazendo aquilo. Os deuses estranhos deveriam ser abandonados para que a glória fosse unicamente de Deus. Você consegue perceber qual que é o problema da idolatria, irmãos? O problema da idolatria é que ela nos faz pensar que os falsos deuses podem nos conduzir à vitória. A idolatria nos leva a pensar que aquele obstáculo que se mostrava intransponível foi vencido porque a tecnologia certa estava disponível. Ou então, porque o meu candidato preferido ganhou a eleição. Ou então porque o profissional certo foi contratado. Ou então porque nós tínhamos o recurso suficiente para a solução que nós precisávamos. No entanto, queridos, é Deus quem nos conduz à vitória. É o Senhor quem opera maravilhas no meio do seu povo. E por isso, a glória não é dos ídolos. A glória não pertence aos ídolos. A glória só pertence somente ao próprio Deus. Concluindo, queridos, é hora de deitar fora os ídolos, como diz o Antigo Testamento. É hora de abandonar os ídolos, irmãos. Deus vai fazer maravilhas na igreja, queridos. Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. E esse Deus tem prazer em abençoar um povo santo, um povo consagrado a Ele. A fé que nós temos no caráter de Deus, queridos, a fé que nós temos num Deus que opera maravilhas, precisa nos levar a abandonar os ídolos, queridos. Se nós cremos que Deus vai realizar maravilhas, que Ele é poderoso, que Ele é bondoso, que Ele é generoso, que Ele é soberano, então nós precisamos buscar a santificação. Isso porque a única motivação eficaz para a santificação, queridos, é a fé no Deus que opera maravilhas em meio ao seu povo. Que nós possamos ser impactados por essa verdade. Que nós possamos buscar a santificação, queridos. E que assim, Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor derrame da Tua graça sobre as nossas vidas, para que o tempo todo, Deus, nós vivamos na expectativa das maravilhas que o Senhor opera. Para que o tempo todo, Deus, nós possamos olhar para o Teu caráter, ó Deus, para as virtudes que o Senhor expõe diante dos nossos olhos, para a Tua bondade, para a Tua santidade, para o Teu amor, para a Tua gentileza, para a Tua generosidade. E ao olharmos para todas essas virtudes, Deus, sermos tomados por uma fé que nos leva a crer num Deus soberano que opera maravilhas. E que ao contemplarmos o Senhor assim, que nós possamos buscar a santificação. Nos leva, ó Deus, a olharmos para o Senhor, para o Teu caráter, para a convicção de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. E assim, ó Deus, buscarmos a santificação. Age em nós, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus.
Quero te convidar para se colocar em pé. Nós vamos receber nesse momento a bênção. E logo em seguida, queridos, vamos cantar o amém. O Senhor nosso Deus é um Deus que opera maravilhas. E justamente porque Ele opera maravilhas, queridos, nós cremos que Ele quer nos abençoar. Ele quer derramar da sua bênção sobre nós. E é justamente por isso que nós clamamos. Para que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça você contemplar o rosto dEle. E que ao contemplar o rosto dEle, você seja firmado na sua boa mão. Que Deus te faça olhar e ver as grandes maravilhas que Ele tem operado. E que nos dão a plena convicção de que ainda outras Ele irá fazer. Que o Senhor derrame sobre você da sua bondade, graça e generosidade. E que em tudo nós possamos contemplar as grandes maravilhas que Ele nos irá fazer. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor incomparável de Deus, o nosso Pai generoso, e que a consolação, a capacitação e a presença do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.